Falar sobre saúde sexual masculina ainda é um desafio no Brasil. Existe um silêncio pesado em torno do tema, uma mistura de vergonha, medo de julgamento e a crença de que envelhecer significa aceitar a perda da potência sexual. Nesse cenário, surge um roteiro provocador, que abre com a frase: "A sua cadeira está sugando a vida da sua ereção." É um gancho forte, quase chocante, e que chama a atenção justamente porque coloca o problema dentro do cotidiano de milhões de homens que passam horas sentados, no trânsito, diante do computador ou na frente da televisão assistindo futebol. Para um homem brasileiro acima de 50 anos, essa mensagem pode soar incômoda, mas também realista. Afinal, quem nunca sentiu peso na lombar, dormência nas pernas ou cansaço depois de um dia inteiro de trabalho sentado? A provocação inicial tem o mérito de ligar uma prática banal, ficar sentado, a uma consequência íntima e dolorosa: a dificuldade em manter uma ereção firme e satisfatória. O roteiro promete soluções rápidas, chamadas de hacks de 30 segundos. São pequenas práticas que, segundo a autora, podem melhorar a circulação na região pélvica, ativar nervos comprimidos e, com isso, recuperar parte da confiança sexual. Para um público que muitas vezes rejeita medicamentos, teme efeitos colaterais e busca alternativas naturais, essa proposta tem apelo imediato. Mas até que ponto o conteúdo cumpre o que promete? Ele realmente conversa com a realidade dos homens brasileiros na maturidade ou corre o risco de cair em promessas fáceis, sem a profundidade que o tema exige? É sob esse olhar crítico, educativo e construtivo que vamos analisar o roteiro, levando em conta não só a mensagem original, mas também o contexto cultural e de saúde do homem de 50 anos no Brasil. Quando um homem brasileiro atravessa a barreira dos 50 anos, ele começa a lidar com mudanças que raramente são discutidas em voz alta. O corpo já não responde da mesma forma, a disposição cai, e a sexualidade, tema ainda cercado de tabus, se torna uma fonte de preocupação íntima. É o que chamamos de dor silenciosa, algo sentido todos os dias, mas raramente compartilhado, nem com amigos, nem com familiares e muitas vezes nem com médicos. Perda de sensibilidade e prazer. Um dos primeiros sinais que muitos relatam é a diminuição da sensibilidade. O toque já não provoca a mesma intensidade e a resposta sexual parece mais lenta. Para o homem, isso é mais do que um detalhe fisiológico, é vivido como um alerta de que a virilidade está escapando. Essa perda gera insegurança, frustração e, em alguns casos, até evita a busca por intimidade com a parceira por medo de não corresponder. Ressecamento, irritação e desconforto. Outro aspecto comum, embora pouco falado, é o desconforto físico. Muitos relatam sensação de ressecamento, irritação na pele ou mesmo dor leve durante a relação. Isso pode estar ligado tanto à circulação deficiente quanto ao uso de medicamentos para pressão, diabetes ou colesterol, condições muito frequentes depois dos 50. O problema é que, por vergonha, raramente esses sintomas são levados ao consultório, perpetuando o desconforto e a baixa qualidade da vida sexual. Dificuldade em manter a ereção. Este é, sem dúvida, o ponto mais sensível. A dificuldade em manter uma ereção firme o suficiente para a penetração é interpretada por muitos homens como a perda da própria masculinidade. O roteiro acerta ao falar que o sedentarismo e o hábito de passar horas sentado podem comprimir nervos, reduzir o fluxo sanguíneo e enfraquecer os músculos do assoalho pélvico. Mas a verdade é que o problema é multifatorial. Envolve desde fatores vasculares e hormonais até questões emocionais, como ansiedade de desempenho. Testosterona em queda. Aos 50, a produção natural de testosterona já não é a mesma de décadas anteriores. Essa redução pode ser leve para alguns, mas significativa para outros. O resultado se traduz em menos desejo, menos energia, perda de massa muscular e até alterações de humor. Em um país como o Brasil, onde ainda é comum tratar esse tema com piadas, a andropausa masculina é raramente reconhecida, deixando muitos homens desinformados sobre os sinais e opções de tratamento. Próstata e sintomas urinários. Não podemos esquecer a próstata, que se torna protagonista nessa fase da vida.
O aumento benigno da glândula hiperplásia prostática é extremamente comum após os 50, trazendo sintomas como jato fraco, necessidade de urinar várias vezes à noite e sensação de bexiga sempre cheia. Além do incômodo, esses sinais reforçam a insegurança. Se até urinar se torna difícil, como esperar desempenho sexual satisfatório? Problemas de circulação. Outro vilão silencioso é a saúde vascular. Pressão alta, colesterol elevado, diabetes e obesidade abdominal são frequentes entre homens dessa idade e comprometem a irrigação sanguínea, exatamente o que é necessário para uma ereção saudável. A dificuldade em manter rigidez, muitas vezes, não é apenas coisa da idade, mas reflexo de artérias entupidas, vasos frágeis e sangue que não chega com força ao pênis. O peso da insegurança. Somando todos esses fatores, temos um quadro de insegurança crescente. O homem de 50 mais se vê em conflito entre o desejo de manter sua vida sexual ativa e a percepção de que seu corpo já não responde como antes. Essa insegurança pode levar a evitar relações, criar distância emocional do parceiro ou mesmo mergulhar em silêncio e isolamento. Aqui está o ponto central: a dor não é apenas física, mas emocional. E é nesse terreno delicado que qualquer roteiro ou conteúdo precisa atuar, não apenas oferecendo soluções práticas, mas também validando a experiência desse homem, mostrando que ele não está sozinho e que existem caminhos para recuperar qualidade de vida. Muitos homens acima dos 50 anos escutam promessas de soluções rápidas para melhorar a vida sexual e desconfiam de imediato. Quando o roteiro apresenta os chamados hacks de 30 segundos, a reação natural é de curiosidade misturada com cautela. Afinal, quem não gostaria de resolver um problema tão delicado em tão pouco tempo? Mas a pergunta que precisa ser feita é: essas práticas realmente têm fundamento? São seguras e podem ajudar o homem brasileiro maduro, ou são apenas frases de efeito? O primeiro hack fala sobre o uso de uma almofada ergonômica para aliviar a pressão no períneo. Aqui existe mérito. Passar horas sentado de fato comprime a região, irrita nervos e atrapalha a circulação. Para quem dirige muito ou trabalha em escritório, isso é uma realidade diária. O problema é quando a dica se transforma em propaganda de um único produto. O que seria realmente útil para o público é aprender critérios claros para escolher uma boa almofada, uma que tenha recorte central, que distribua o peso sem afundar demais, que seja respirável e compatível tanto com o carro quanto com a cadeira do escritório. Assim, a prática deixa de ser um marketing disfarçado e se torna educação de verdade. Logo depois, aparece a ideia de usar uma bola de tênis no períneo. Essa sugestão exige cuidado. A intenção é relaxar a musculatura do assoalho pélvico e estimular a região, o que até faz sentido, mas a execução pode ser arriscada. Uma bola de tênis é dura demais e pode machucar ou gerar dor em quem tem problemas como hemorroidas ou prostatite. A versão mais segura seria recomendar bolas macias ou até exercícios de alongamento que aliviem a tensão pélvica sem pressão direta excessiva. O homem de 50 anos precisa entender que não se trata de forçar o corpo, mas de ouvir os sinais e respeitar limites. O terceiro hack é a respiração nasal profunda. Aqui sim temos algo extremamente valioso. Respirar devagar pelo nariz estimula a produção de óxido nítrico, uma molécula importante para a dilatação dos vasos sanguíneos, favorecendo a circulação. Além disso, ajuda a reduzir a ansiedade, que muitas vezes é um fator central na dificuldade de manter uma ereção. A prática é gratuita, pode ser feita em qualquer lugar e não traz riscos. O erro está em compará-la a um Viagra natural. Esse tipo de exagero compromete a credibilidade. O mais honesto seria dizer: respirar bem melhora o fluxo sanguíneo e reduz a tensão. 30 segundos de respiração 4-4-6, inspirar em 4 tempos. Segurar em 4 e expirar em 6 já são suficientes para sentir o efeito. Outra sugestão é enviar mensagens íntimas para o parceiro. A ideia de estimular o desejo de forma antecipada tem base real. Quando o cérebro é provocado com expectativa positiva, libera dopamina, aumenta a libido e reforça a conexão emocional.
O problema é o uso do termo sexting, que soa estranho para homens brasileiros de mais idade. Para esse público, é mais adequado falar em mensagens carinhosas, respeitosas, que valorizem o vínculo. Um simples "pensei em você o dia inteiro" ou "quero estar mais perto hoje à noite" pode ser muito mais eficaz do que algo explícito e desconfortável. O ponto aqui não é ser ousado demais, mas criar intimidade. O chamado double void, urinar 2 vezes antes do sexo, é outro ponto questionável. Esvaziar bem a bexiga pode de fato trazer sensação de conforto, mas não há evidência de que isso melhore o controle da ejaculação como o roteiro sugere. O correto seria apresentar essa prática apenas como uma dica de bem-estar, útil para quem sofre com sintomas urinários, mas não como solução de desempenho. Mais importante do que isso seria orientar que, em caso de jato fraco ou urgência urinária frequente, o homem procure um urologista, já que esses são sinais clássicos de hiperplasia benigna da próstata. Talvez a sugestão mais polêmica seja a de dormir com a boca fechada usando fita adesiva. É verdade que a respiração nasal é mais saudável e favorece a produção de óxido nítrico, mas recomendar o mouth taping para todos é irresponsável. Homens acima dos 50 anos têm maior risco de apneia do sono, e bloquear a respiração oral sem acompanhamento pode agravar o problema. A recomendação deveria ser substituída por algo mais seguro, como treinar respiração nasal durante o dia, cuidar da higiene do sono e buscar avaliação médica em caso de ronco ou despertares noturnos. Por fim, o balanço de quadris é um dos pontos altos do roteiro. Trata-se de um movimento simples, rápido, que pode ser feito sentado ou em pé, e que ajuda a ativar a circulação da pelve, alongar músculos e despertar articulações. Em apenas 30 segundos, já é possível sentir leveza. É uma prática segura, acessível e que combina bem com a rotina do brasileiro. Pode ser feita no carro parado, no intervalo do trabalho ou até durante a pausa do futebol na TV. Aqui, a proposta tem potencial real de se tornar hábito. No balanço geral, os hacks de 30 segundos formam um conjunto heterogêneo. Alguns são úteis e seguros, como a respiração nasal e o balanço de quadris. Outros podem ajudar, mas precisam de adaptações, como a almofada ergonômica e as mensagens íntimas. Há também os que carecem de base científica sólida, como o double void, e um claramente arriscado, que é o mouth taping. A crítica construtiva é simples. Em vez de vender cada prática como solução milagrosa, seria melhor apresentá-las como parte de um conjunto de cuidados, pequenas estratégias que podem somar benefícios quando aliadas a exercícios regulares, sono de qualidade, alimentação equilibrada e acompanhamento médico. No fim das contas, o homem brasileiro de 50 anos não quer ser enganado. Ele sabe que não existe mágica, mas valoriza práticas honestas, seguras e fáceis de aplicar. O roteiro tem boas ideias, mas precisa de mais sobriedade e respe. Falar de educação em saúde sexual para homens acima dos 50 anos no Brasil exige clareza e respeito. Não adianta usar termos complicados ou prometer milagres. O que realmente ajuda é explicar de maneira simples como o corpo funciona, por que as mudanças acontecem e o que pode ser feito para cuidar da função sexual de forma saudável e duradoura. A ereção, afinal, não é apenas um fenômeno localizado no pênis, mas o resultado de um sistema integrado que envolve vasos sanguíneos, hormônios, nervos, músculos e até o estado emocional. A circulação é talvez o ponto mais fundamental. Para que a ereção aconteça, é preciso que o sangue chegue com pressão suficiente, preencha os corpos cavernosos e seja mantido ali por tempo adequado. Se as artérias estão entupidas pelo colesterol alto, se a pressão arterial está descontrolada, ou se o diabetes danifica os vasos, a consequência é direta. O sangue não chega onde deveria, ou não permanece como antes. Muitos homens pensam que a dificuldade de ereção é um problema isolado, mas, na realidade, ela pode ser o primeiro aviso de que há algo errado com o sistema cardiovascular. Um coração e um pênis saudáveis dependem das mesmas artérias limpas. É por isso que médicos insistem tanto na caminhada diária, no controle do peso, no abandono do cigarro e na redução do álcool. São hábitos que mantêm o sangue fluindo e, de quebra, preservam a função erétil. Os hormônios entram como outro pilar.
A testosterona, muitas vezes chamada de hormônio da masculinidade, não é apenas sobre desejo sexual. Ela regula energia, humor, força muscular, distribuição de gordura e até a disposição para enfrentar o dia. A partir dos 50 anos, seus níveis tendem a cair de forma gradual. Em alguns homens, essa queda é suave, quase imperceptível. Em outros, é marcante, trazendo cansaço, perda de libido e dificuldade de ereção. Fatores como estresse crônico, noites mal dormidas, excesso de álcool e obesidade aceleram esse processo. Dormir bem, praticar treino de força, manter uma alimentação equilibrada e reduzir a ingestão de álcool são formas naturais de proteger a produção hormonal. Quando os sintomas são intensos, exames laboratoriais e acompanhamento médico podem indicar a necessidade de reposição. A mensagem importante é que a queda da testosterona não deve ser vista como condenação, mas como algo que pode ser prevenido, atenuado e tratado. A próstata também precisa entrar nessa conversa. Essa pequena glândula, localizada logo abaixo da bexiga, cresce naturalmente com a idade. Esse aumento benigno, chamado de hiperplasia prostática, pode causar sintomas incômodos, jato urinário fraco, vontade de urinar várias vezes durante a noite, sensação de bexiga sempre cheia. Embora muitas vezes seja tratável com ajustes de estilo de vida ou medicamentos simples, quando ignorados, esses sintomas afetam diretamente a qualidade de vida e a confiança sexual. O homem que se vê acordando 3 ou 4 vezes por noite para ir ao banheiro, chega cansado no dia seguinte, dorme mal, tem menos energia e, consequentemente, menos disposição para o sexo. Além disso, problemas urinários aumentam a insegurança e o constrangimento na intimidade. Por isso, é fundamental que homens acima dos 50 anos façam consultas regulares ao urologista. O exame de toque retal e o PSA são ferramentas preventivas que ajudam a descartar doenças mais graves, como o câncer de próstata, ainda muito prevalente no Brasil. Educar sobre saúde sexual significa também falar de prevenção. Pequenas mudanças diárias fazem diferença. Andar 30 minutos por dia já melhora a circulação. Trocar frituras por legumes, reduzir o consumo de carne vermelha gorda e controlar o sal são medidas que ajudam o coração, os rins e, de quebra, a ereção. Reduzir a cerveja no fim de semana não é apenas sobre o fígado, é também sobre a testosterona, já que o álcool em excesso abaixa os níveis hormonais. Não fumar significa proteger as artérias que levam sangue não só para o coração, mas também para o pênis. E dormir bem, por mais trivial que pareça, é talvez a chave mais poderosa para manter hormônios equilibrados e vitalidade sexual. Outro aspecto pouco falado, mas igualmente importante, é a relação entre mente e corpo. Ansiedade de desempenho é um problema comum, ainda mais em homens que começam a notar falhas esporádicas. O medo de não conseguir muitas vezes atrapalha mais do que o problema físico em si. Técnicas de respiração, exercícios de relaxamento e comunicação aberta com a parceira podem ajudar a quebrar esse ciclo. Um homem confiante, que entende o que está acontecendo com seu corpo e fala sobre isso sem vergonha, já está um passo à frente no caminho da recuperação. É preciso deixar claro que saúde sexual não é luxo, não é vaidade, mas parte essencial da saúde global. Ter ereções firmes é sinal de circulação saudável, de equilíbrio hormonal, de qualidade de vida. Negligenciar esse aspecto significa muitas vezes ignorar sintomas de doenças graves que estão começando a se manifestar. Por isso, qualquer conteúdo que fale para homens maduros precisa repetir essa mensagem. Não é sobre potência apenas, é sobre saúde integral. No fim, a educação em saúde sexual deve unir conhecimento científico e linguagem acessível. O homem brasileiro de 50 anos não quer ser tratado como paciente ignorante, nem como consumidor de promessas mágicas. Ele quer explicações claras, soluções práticas e caminhos realistas. Se aprender que a dificuldade erétil pode ser um sinal de artérias entupidas, que o cansaço pode estar ligado à testosterona baixa, que a insônia pode estar roubando energia e libido, ele se sentirá respeitado e motivado a agir.
E se descobrir que 30 segundos de respiração, alguns movimentos de quadril, pequenas pausas no trabalho e caminhadas regulares fazem diferença, estará mais propenso a adotar esses hábitos como parte da rotina. Essa é a verdadeira educação em saúde sexual, mostrar que cada escolha conta, que o corpo está interligado e que a vitalidade masculina pode ser preservada não por truques milagrosos, mas por um estilo de vida consciente e por cuidados preventivos. A sexualidade depois dos 50 não precisa ser um capítulo de perdas, mas pode ser um período de maturidade, intimidade mais profunda e prazer sustentado, desde que o homem se permita cuidar de si de forma integral e responsável. Falar de saúde sexual masculina no Brasil não é apenas uma questão de biologia, mas também de cultura. A maneira como os homens lidam com o corpo, com a masculinidade e com a intimidade está profundamente marcada por tradições, crenças e hábitos cotidianos que podem ser aliados ou obstáculos para o cuidado adequado. Depois dos 50 anos, essas barreiras culturais ficam ainda mais evidentes, porque se somam às mudanças fisiológicas da idade e ao medo silencioso de perder a potência sexual. O primeiro ponto a considerar é a vergonha. Para muitos homens brasileiros, admitir dificuldade erétil é confessar uma falha pessoal. É quase como abrir mão de um símbolo da virilidade que sempre foi valorizado em piadas, conversas de bar e referências culturais. O resultado é que eles se calam. Sofrem sozinhos, escondem o problema da parceira, evitam médicos e resistem a buscar ajuda. Esse silêncio é perigoso porque, enquanto se evita falar sobre o assunto, doenças cardiovasculares, alterações hormonais e problemas de próstata evoluem sem acompanhamento. A vergonha, nesse sentido, é um inimigo tão grande quanto o colesterol ou a pressão alta. Outro aspecto cultural forte é a relação com a alimentação e a bebida. O brasileiro valoriza momentos de confraternização em torno da comida e da cerveja. Churrascos de fim de semana, feijoadas pesadas, salgadinhos fritos e litros de cerveja fazem parte do convívio social. Mas o que poucos admitem é que esses hábitos pesados, acumulados ao longo de décadas, cobram um preço. O excesso de álcool reduz os níveis de testosterona, a gordura saturada entope artérias, o sal em demasia eleva a pressão. O homem de 50 anos muitas vezes associa sua masculinidade à capacidade de comer e beber sem restrição, sem perceber que está justamente sabotando a base da sua saúde sexual. O café é outro exemplo. O cafezinho faz parte da rotina nacional e muitos homens consomem várias xícaras ao longo do dia. O problema é que a cafeína em excesso, especialmente à tarde e à noite, atrapalha o sono. O sono ruim diminui a produção de testosterona, prejudica a recuperação muscular e eleva o estresse. Assim, um hábito socialmente inofensivo pode, sem que se perceba, estar contribuindo para a fadiga e para a queda da libido. O mesmo vale para o cigarro, ainda presente em parte dessa geração, que danifica diretamente as artérias e piora a circulação. As barreiras culturais também aparecem na forma como o homem encara o cuidado médico. A consulta com o urologista é cercada de piadas e resistência. O exame de toque retal, por exemplo, ainda é motivo de deboche entre amigos, quando na verdade é uma ferramenta de prevenção contra o câncer de próstata. Essa relutância tem raízes no machismo, que associa o cuidado íntimo à fragilidade. Muitos homens só procuram o médico quando a dor ou o problema já estão avançados, perdendo a chance de prevenir ou tratar precocemente. Há ainda o peso da imagem pública. O brasileiro, em especial nas grandes cidades, sente a pressão de parecer sempre ativo, forte, produtivo. Admitir cansaço, perda de desejo ou dificuldade sexual é visto como fraqueza. Essa postura impede que a maturidade seja vivida de forma mais saudável e consciente. O homem se prende à ideia de que envelhecer significa perder potência, quando na verdade poderia enxergar a sexualidade de forma mais ampla, como espaço de intimidade, afeto e prazer sem a obrigação da performance perfeita. Outro ponto cultural é o valor do futebol e da televisão como lazer sedentário. Muitos passam horas parados, consumindo bebidas e petiscos, sem se dar conta de que a vida parada acelera o declínio da circulação. O mesmo acontece com a rotina do carro.
Longos trajetos diários no trânsito, sempre sentado, reforçam o problema que o roteiro original chamou de a cadeira que suga a ereção. A vida urbana brasileira, marcada por transporte motorizado, longas horas de trabalho e lazer sedentário, é um dos fatores que explicam por que tantos homens dessa faixa etária enfrentam disfunção erétil. Superar essas barreiras culturais não é tarefa fácil, mas é essencial. É preciso ressignificar a masculinidade, mostrando que ser homem não é ignorar o corpo, mas cuidar dele. Que não há vergonha em procurar um urologista, mas sim coragem. Que não há fraqueza em admitir uma dificuldade, mas maturidade em buscar solução. A cultura brasileira pode, inclusive, ser aliada nesse processo. O mesmo churrasco que hoje é sinônimo de excesso pode se tornar oportunidade de escolhas mais equilibradas. O café pode continuar presente, desde que moderado e ajustado ao horário. O futebol pode deixar de ser apenas sedentário diante da televisão para incluir caminhadas e atividades com amigos. A mudança cultural exige linguagem adequada. Um conteúdo educativo que fale diretamente para o homem de 50 anos precisa ser firme, mas respeitoso. Precisa reconhecer a vergonha, mas não reforçar. Precisa dialogar com o universo masculino brasileiro sem cair em estigmas ou deboches. Precisa transformar piada em conversa séria e transformar silêncio em ação. Só assim será possível romper as barreiras que hoje impedem tantos homens de cuidar da saúde sexual como parte da sua saúde integral. Se o roteiro original chama a atenção pela ousadia e pela tentativa de oferecer soluções rápidas, ele também escorrega em alguns pontos que reduzem a credibilidade e a confiança. A boa notícia é que, com alguns ajustes simples de linguagem, de tom e de estrutura, esse material poderia se tornar um guia educativo realmente útil para homens brasileiros acima dos 50 anos. O que se propõe aqui não é jogar fora o que foi feito, mas ressignificar a mensagem para que ela seja mais segura, mais honesta e mais conectada com a realidade do público. O primeiro passo seria suavizar o tom sensacionalista. Expressões como Viagra natural ou cura em 30 segundos soam exageradas e fazem o público desconfiar. O homem maduro já viu muitas promessas milagrosas e desenvolveu anticorpos contra esse tipo de linguagem. O caminho mais efetivo é falar com clareza. Essa prática pode ajudar. Esse exercício favorece a circulação. Essa mudança contribui para a saúde sexual. O impacto não está no exagero, mas na franqueza. Outro ajuste importante é tirar a carga excessiva de propaganda em torno de produtos. O exemplo da almofada é claro. Em vez de insistir em uma marca, é melhor ensinar critérios de escolha. Isso valoriza o conteúdo como educativo, não como comercial. O mesmo vale para todas as práticas: mostrar opções, explicar o porquê, dar ao homem ferramentas para decidir. Quando se ensina, conquista-se confiança. Quando se empurra um produto, desperta-se resistência. Também é preciso inserir alertas de segurança. O público de 50 anos ou mais é mais vulnerável a doenças crônicas, e práticas aparentemente simples podem trazer riscos se aplicadas de forma indiscriminada. O caso da fita na boca para dormir é emblemático. Pode ser perigoso em quem tem apneia. O roteiro deveria substituir essa dica por orientações seguras de respiração nasal diurna, higiene do sono e avaliação médica em caso de ronco. Do mesmo modo, o uso da bola de tênis no períneo deveria vir acompanhado de avisos claros, não indicado em casos de dor pélvica crônica, prostatite ou hemorroidas. Quando se trata de saúde, responsabilidade vem antes da originalidade. Além disso, o roteiro ganharia profundidade se fosse ampliado para um mini programa de hábitos. Em vez de listar hacks soltos, poderia propor uma rotina de 2 semanas ou 1 mês, com pequenas práticas diárias. 30 segundos de respiração 3 vezes ao dia, 30 segundos de movimentos de quadril no trânsito, caminhada de 20 minutos 3 vezes por semana, redução do café à tarde, menos cerveja no fim de semana. Ao fim de 14 dias, convidar o homem a refletir sobre energia, disposição, sono e confiança. Essa abordagem cria senso de processo, não apenas de truques. A adaptação também deveria trazer mais educação em saúde. Cada hack poderia ser acompanhado de uma explicação curta e clara sobre por que funciona.
O balanço de quadris não é apenas um movimento, ele ativa a circulação da pelve, lubrifica articulações, acorda o assoalho pélvico. A respiração nasal não é apenas relaxamento, é produção de óxido nítrico, vasodilatação, alívio do estresse. A mensagem íntima não é só um gesto romântico, é dopamina, antecipação, conexão emocional. Dessa forma, cada prática deixa de ser uma curiosidade para se tornar conhecimento. Outro elemento crucial é a adaptação cultural. O homem brasileiro precisa se ver no conteúdo. A pausa para o café pode ser usada para treinar respiração. O intervalo do futebol pode ser a hora do movimento de quadris. A rotina de trânsito pode ser o momento de corrigir a postura e aliviar a pressão no períneo. Quando o conteúdo se encaixa na vida real, deixa de ser uma teoria distante e se torna prática possível. Finalmente, é preciso falar de forma aberta sobre o acompanhamento médico. Em nenhum momento, o roteiro deve dar a impressão de que essas práticas substituem exames e consultas. Ao contrário, ele deveria incentivar. Se você percebeu jato fraco, se acorda muitas vezes para urinar, se sente dor ou se a queda da libido é intensa, procure um urologista. Esse tipo de mensagem não afasta, pelo contrário, gera respeito. O homem sente que está recebendo um conselho honesto e seguro. A proposta de adaptação, portanto, é simples: trocar exageros por clareza, propaganda por educação, riscos por responsabilidade, truques soltos por um pequeno programa, linguagem estrangeira por exemplos brasileiros, e silêncio sobre o médico por incentivo ao cuidado. Se essas mudanças forem feitas, o roteiro pode deixar de ser apenas um vídeo curioso na internet e se transformar em um guia de transformação real, capaz de ajudar homens maduros a resgatar não apenas a função sexual, mas também a autoestima, a saúde cardiovascular, o equilíbrio hormonal e a qualidade de vida. Chegando ao fim dessa avaliação, fica claro que a saúde sexual do homem acima dos 50 anos não é um detalhe isolado, mas um reflexo direto de como ele tem cuidado do corpo, da mente e dos hábitos ao longo da vida. As dificuldades de ereção, a perda de sensibilidade, a insegurança silenciosa e até os sintomas urinários ligados à próstata não são apenas sinais de envelhecimento, mas recados claros de que o organismo pede atenção. O roteiro que avaliamos tem méritos por trazer o assunto à tona de forma ousada e por propor soluções rápidas e discretas, mas só ganha força de verdade quando inserido em um contexto mais amplo de educação e responsabilidade. O que fica de lição é que não existem milagres, não existe um truque único que devolva, de repente, a vitalidade sexual. O que existe é uma soma de escolhas pequenas que, quando repetidas com constância, transformam a vida. Respirar bem, movimentar o corpo, aliviar a pressão do períneo, cuidar do sono, reduzir o excesso de álcool e café, buscar a companhia do parceiro com carinho e comunicação, tudo isso parece simples, mas junto forma uma mudança poderosa. Essa é a mensagem que precisa ser passada. Cada homem tem nas mãos ferramentas concretas para preservar a sua função erétil, a sua energia e a sua autoconfiança. E é fundamental quebrar o silêncio. Não há vergonha em falar de saúde sexual. Não há fraqueza em procurar um urologista. Pelo contrário, existe coragem em admitir que precisa de ajuda, em reconhecer os sinais do corpo e em tomar atitudes para viver melhor. O homem que encara essa conversa de frente está não só cuidando de si, mas também fortalecendo o relacionamento, preservando a autoestima e mostrando que maturidade pode ser sinônimo de qualidade de vida. Para quem acompanhou até aqui, a recomendação é simples: experimente. Reserve 30 segundos algumas vezes ao dia para respirar com calma, mover o quadril, corrigir a postura. Faça isso durante 2 semanas e observe como se sente. Se notar mais disposição, mais energia e até melhora na resposta sexual, continue. Se perceber sintomas mais sérios, como dificuldade urinária constante, queda brusca de desejo ou dor, não espere, marque uma consulta médica. O segredo está em agir hoje, com passos pequenos, mas consistentes. E se essa mensagem fez sentido, compartilhe. Muitos homens brasileiros da sua idade enfrentam os mesmos desafios, mas continuam em silêncio.
Ao falar sobre o assunto, ao indicar um conteúdo educativo, você ajuda a quebrar tabus e a abrir caminho para que mais pessoas cuidem da própria saúde de forma integral. Se inscrever em um canal de informação confiável, baixar um guia prático ou simplesmente começar um novo hábito já são formas de dar o primeiro passo. No fim, a verdadeira potência masculina não está em nunca falhar, mas em saber cuidar de si, em se adaptar às mudanças do corpo e em manter a chama da intimidade acesa com responsabilidade, carinho e maturidade. A saúde sexual depois dos 50 não precisa ser um capítulo de perdas, mas pode ser uma fase de reconexão consigo mesmo e com quem se ama. O convite está feito. Olhe para o seu corpo com atenção. Pratique os pequenos cuidados, converse sobre o que sente e descubra que ainda há muito prazer e vitalidade à sua espera.